O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinham recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é o Senhor para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Sentados. A palavra de Deus nos ajudando nesse quarto domingo da Quaresma. Está chegando a Páscoa, esta grande festa, e a palavra de Deus vem nos animar. Novamente, a palavra de Deus toca no assunto fé. Toda a palavra de Deus vai trabalhar sobre esse sentimento para nos trazer esperança. Aquela imagem que a gente tem que ter na vida: no final do túnel escuro, difícil, frio, tem uma luz lá no finalzinho. É isso que é esperança. Nada está acabado. Podemos muito com Deus, podemos muito. E toda a palavra de Deus quer nos mostrar este itinerário da fé, do crescimento. Hoje estamos tocando no assunto um cego de nascença. O Evangelho fala para nós da história de um cego de nascença, que faz um itinerário de fé, é curado, mas mais do que a cura, o que ele passou a enxergar? Deus. Ele professa a fé em Jesus Cristo. E diante desse itinerário, é isso que hoje a palavra de Deus quer que também todos nós façamos este itinerário de fé. E assim, a primeira leitura nos contando o chamado de Davi, do rei Davi. É muito interessante que Samuel, procurando o rei, para sagrar o rei, entra numa casa. É apresentado 7 homens fortes, apresenta até um muito forte,
Mas Samuel pergunta àquele pai: não está faltando ninguém, não? Aí o pai lembra que um dos filhos estava fora, cuidando das ovelhas. Aí, ali acontece o chamado de Davi. E é muito interessante a respeito das aparências, porque para o pai daquela família, o pai achava que deveria ser rei o mais bonito, o mais forte, e Deus surpreende aquele pai: não, você tem um filho um pouco diferente, ele está fora, e esse filho diferente que é sagrado rei, que no primeiro momento não era o mais forte, o mais bonito. Aí vem para nós uma grande mensagem de vida, que o homem, ele vê a aparência, Deus vê o coração. Olha que coisa bonita para todos nós, é um alento muito grande, porque nós estamos presos às aparências, e às vezes nós somos comandados pelas aparências. Por isso aquele ditado de antigamente: beleza não põe mesa, beleza não põe mesa. Então era muito interessante quando as mães conversando, né, com as filhas, às vezes o casamento, o marido, né, o suposto marido não era lá tão bonito, aí tinha esse ditado, né, ou vice-versa, né? Beleza não põe mesa. Porque às vezes nós somos tomados pelas aparências. Então às vezes a gente pensa, né, aquele homem bonito, aquela mulher bonita, que às vezes é o sonho de todo mundo. Mas e depois? Você conhece o coração da pessoa? Aí depois você vai conviver com a pessoa, você fala: meu Deus do céu, que pessoa feia. Mas não feia de aparência, feia de coração. E às vezes nós somos muito presos a isso na nossa vida, e não tem idade como que nós somos tomados pelas aparências, e por isso que a gente quebra a cara, por isso que às vezes a gente entra numa fria, por isso nós somos tomados pelas aparências e não realmente pelo coração. A gente não conhece, a gente não convive, a gente não vive com a pessoa para você conhecer a beleza que não aparece, porque a pessoa, ela é bonita, às vezes a gente usa muito isso, é uma pessoa maravilhosa por dentro, que pessoa linda, que nos cativa, que nos faz diferente. E às vezes a pessoa, ela não tem tanta aparência como o mundo quer, mas ela é tão simpática. Aí a gente cria essa palavra para poder mostrar. Aí a pessoa é tão simpática que ela fica maravilhosa. Você fala: não, que pessoa linda. Aí você fala: não, mas ela é feia. Mas olha que pessoa simpática. E às vezes até em casamento e namoro, né, acontece muito isso. Porque é isso que a palavra de Deus hoje quer nos mostrar na palavra do Evangelho. Nós começarmos a olhar as pessoas com amor. Porque o amor modifica o nosso olhar. Às vezes a gente até brinca, uma pessoa casada ou namorando, às vezes o homem não é bonito, né, ou vice-versa, a mulher não é bonita. Aí você pergunta: gente, mas o que aquela mulher fez para arrumar um marido? Então, às vezes ela é feia, né, e o marido é bonitão. Como que ela fez para arrumar um marido tão bonito? E ela é feia, né? Ou às vezes vice-versa. Como que essa mulher bonita casa com um homem tão feio, né? Será que ele é rico? Não, acho que é porque ela gosta dele mesmo, né? Então, é muito interessante que o olhar do amor vê diferente. É isso que às vezes a gente não compreende. E é muito bonito hoje a palavra de Deus no Santo Evangelho, porque é um cego de nascença. Primeiro, naquela época de Jesus, a doença era considerada, uma pessoa doente
ou uma pessoa que tinha um problema físico, era considerado que ela era pecadora. Deus estava castigando aquela pessoa. Olha que coisa, como que era a concepção religiosa. Então, um deficiente físico era castigo de Deus. O pecado do pai, olha para você ver, o pecado passava para filhos. Então, ou era pecado dos pais, ou então o próprio pecador. Então Deus tinha castigado. Interessante que ainda não mudou muito essa concepção não. Em 2000 anos de Jesus, quando uma pessoa adoece, ela pergunta assim: o que eu estou fazendo? O que eu fiz de ruim? Sentindo que, parecendo que Deus está castigando, né? Quando ela tem um câncer, ou acontece algum acidente muito grave, ela perde algum membro, né? Ou perde alguém, ela fala: ah, Deus está me castigando. Olha para você ver que consciência ainda antes de Jesus. Não pode ser assim não, viu, meu irmão, minha irmã? Deus nunca vai usar o mal para te ensinar, não. Então, se você arrumou uma doença muito grave, não é Deus que está te castigando. Não é nada disso não. É genético, é a situação da vida, é o emocional seu, ou você investiu na pessoa errada, aí vem a decepção demais, né? Aí um câncer de angústia. Então, mas não é Deus te castigando. A gente tem que tirar essa concepção. E na época de Jesus era muito forte. E os líderes religiosos reforçavam isso, que toda pessoa doente, olha que coisa grave, né? Imagina, você já adoecia, ainda vinha o sentimento que Deus estava longe de você, que você estava sendo castigado. E Jesus cura o cego de nascença num sábado. Aí foi a briga que Jesus arrumou com os fariseus. É muito interessante essa reflexão, porque os fariseus, eles eram muito rígidos, um pensamento muito rígido, de viseira, e eles condenam Jesus Cristo por isso. E é interessante que eles começam a pressionar o cego. É como se eles quisessem, eles que não tiveram oportunidade, mas eles queriam furar o olho do cego novamente. Eles não aceitaram. Olha, é muito grave, é muito interessante hoje a palavra de Deus, porque esse negócio de mentalidade, de pensamento, é perigoso demais. Eles não conseguiram enxergar as obras de Deus naquele cego. Eles chamaram, aqui não está escrito nesse evangelho aqui, mas a gente que estuda, tem aqui o evangelho maior, que fala para nós, eles tiveram a coragem de ir lá na casa do pai do cego, para perguntar ao pai do cego, se realmente o cego era cego. Eles fizeram de tudo, para poder provar que aquele cego não era cego, os fariseus. Aí o cego, muito assim, morrendo de medo, imagina, uma pessoa que era cega, mendigo, porque a única coisa que ele podia fazer era a mendicância. Aí ele estava com tanto medo dos irmãos de Jesus, os fariseus, furarem o olho dele de novo, né? Porque era uma grande prova da obra de Deus. Aí o cego responde para eles. Aí por isso que, olha para você ver, eles expulsam o cego do templo. É muito interessante esse negócio de mentalidade, né? Aí o cego fala para eles: se é pecador, não sei, porque eles estavam falando que Jesus era pecador. Por que Jesus era pecador para os fariseus? Porque ele tinha realizado o milagre no sábado, e o sábado para o judeu, eles não podiam fazer nada em termos. Mas, por exemplo, se uma vaca caía no buraco, para a vaca não morrer, eles tiravam, porque no fundo o que? Dinheiro, né? Então o que era relacionado a dinheiro, eles faziam. Eles eram hipócritas demais, né? Por isso que Jesus falou na cara deles: ó, meus irmãos, vocês são hipócritas demais aí. Vocês têm capacidade de tirar uma vaca do buraco, porque no fundo o que é? A vaca dá leite, vende a carne. Aí, como se diz, aquilo que levava ao financeiro, eles permitiam, mas aquilo que levava à vida,
eles proibiam, então não podia fazer nada no sábado. Imaginem vocês, que deveria ser a grande alegria de todo mundo. Imagina um cego voltar a enxergar. Primeiro, a alegria daquele cego que era mendigo. Os irmãos de Jesus eram tão cegos na fé que eles não permitiram que aquele homem vivesse no meio deles. Aí o cego fala para eles: olha, se Jesus é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Então vocês, pelo amor de Deus, eu não quero saber se esse homem que vocês estão querendo crucificar agora, ele fez isso ou fez aquilo. Eu estou curado, gente, eu agora enxergo, eu não enxergava. Mas aí, o que esses homens fizeram, os irmãos de Jesus? Expulsaram o cego. Aí onde que Jesus acolhe novamente o cego, conversa com ele e ele professa Jesus Cristo como Senhor. É a grande profissão de fé do cego. Então, trazendo a palavra de Deus hoje para nós, eu acho que já deve ter assim incomodado a todos nós, né? Que nos incomoda esse evangelho em vários sentidos. Por quê? Porque às vezes acho que o grave erro das pessoas não é ser cego literalmente, é você ver as coisas, porque os irmãos de Jesus, eles não eram cegos, eles enxergavam, mas eles eram piores do que o cego, que não enxergava nada. Eles não quiseram enxergar a ação de Deus na vida deles, na vida das pessoas. Eles queriam que o cego continuasse cego, simplesmente porque o cego foi curado no sábado. Então mostra para nós que nós precisamos abrir os nossos olhos, perguntar para nós mesmos: onde que está a nossa cegueira? Onde que nós precisamos caminhar abrindo os nossos olhos? Dentro da nossa casa, com as pessoas, enxergar mais a verdade, porque às vezes a verdade está na sua frente, mas você prefere mentira. Você prefere mentira, porque às vezes é melhor viver no mentira, porque você engana, você ganha alguma situação. Abrir os olhos. E o nosso Deus veio ao mundo para abrir os nossos olhos, para que todos nós possamos enxergar o bem, enxergar o outro com amor. Então nós temos que colocar uma lente de amor para enxergar as pessoas, porque aí você tem mais paciência, você dá mais uma chance ao outro, você percebe o crescimento do outro. Então, amor é isso, né? É sempre descobrir o que o outro tem de melhor. Então nós precisamos ter amor no nosso olhar, para que cada dia descobramos o que o outro tem de melhor, porque às vezes o nosso olhar é só olhar de defeito, e nós adoramos, né? Defeitos nós temos assim, nós somos aguçadíssimos. Não há miopia na vida da gente para olhar defeito do outro. Não há defeito em nós, mas nós somos míopes para poder olhar as qualidades. E às vezes, amargamente, a gente não vê com o coração, né? A gente só vê as aparências. Então que Deus nos ajude, porque esse evangelho é tão bonito nesse tempo de quaresma, a enxergar lá dentro de nós mesmos a verdade, pedir a Deus essa força da gente viver a verdade e conseguir com a fé, porque fé é iluminação. Olha que coisa bonita, né? Fé é iluminação. Então quanto mais fé eu tenho, mais eu vejo. E quando você tem fé, você enxerga aquilo que os outros não estão enxergando. Aí a pessoa pergunta: o que você tem na sua vida que você é muito diferente ao viver esse problema? Você tem fé, porque a fé consegue enxergar lá na frente.
No túnel tem luz, esperança. Você não é uma pessoa descabeçada, porque quando você está no pecado e quando você não tem fé, você enxerga muito pouco. O olho está funcionando, mas você não enxerga. Olha para você ver, às vezes a gente é atropelado. Você vai, imagina como você foi atropelado atravessando a rua, você não viu o carro desse tamanho, você não enxerga. Uma coisa, né? Tem hora que você passa alguma situação quando você está dirigindo, às vezes você olha no retrovisor, quando vê você quase bate, você fala, gente, eu não vi pelo retrovisor esse carro. E de onde que esse carro apareceu? É interessante, né? Como que é a nossa visão. E às vezes a nossa vida é assim, as coisas estão acontecendo, tudo de bom, e a gente não consegue enxergar. Está do seu lado. É só você pedir esse olhar de fé. Então vamos pedir a Deus de pé agora para aumentar a nossa fé e a gente enxergar mais. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,